Vai dar um aplauso bem bonito para Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Senta em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos hoje na nossa escola de oração. Eu tenho um tema hoje para compartilhar conosco, que eu entendo que esse tema, ele é a irmã da oração. Pastor, a irmã da oração, abra a tua Bíblia em Mateus, se você trouxe ela. Mateus, capítulo de número 6, versículo 16. Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18. Glória a Deus. Eu vou ler. Diz assim: quando jejuarem, não faça como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo, e seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Glória a Deus. Tá bom? Quando eu uso a expressão de falar sobre a irmã da oração, que você já pegou aí, que eu quero trazer um pouquinho. É claro que o que eu vou trazer aqui ainda é só a ponta do iceberg. Existe muita coisa, muita informação sobre o jejum. E algumas pessoas, quando ouvem falar em jejum, podem até saber o que é mais ou menos, né? Pode até saber. Mas praticar, que é bom, muitos crentes não praticam. Existe na vida cristã, eu quero que você entenda isso, algo chamado disciplinas espirituais. Pastor, disciplinas espirituais seria a mesma coisa de falar assim: quando você aceita Jesus, você é obrigado a praticar algumas coisas. Eu lembro que no tempo passado da igreja, quando uma pessoa aceitava Jesus, o conselho que me deram também foi um conselho meu. Mas no tempo passado da igreja, quando alguém aceitava Jesus, e quando esse novo convertido vinha falar com o pastor, a orientação do pastor para o novo convertido, para que ele se firmasse na presença de Deus, era essa. O pastor só dava essa receita, falou assim: irmão, tu quer se firmar na presença de Deus? E ele falava: ore, e depois ele falava: jejum. Aí depois ele falava: vigie. Mas a oração e o jejum, ele sempre foi um conselho dado por pastor, qualquer liderança que queira com que o seu discípulo ele crie raízes e ele permaneça na presença de Deus. E hoje não pode ser diferente. Hoje não pode ser diferente quando nós pegamos uma pessoa que está começando a caminhada cristã, o princípio ele continua sendo o mesmo. Tem que se entender. Se não orar, jejuar e vigiar, essa pessoa não vai permanecer na presença de Deus. Uma hora ela vai cair, uma hora ela vai voltar para o mundo. Mas eu quero que você aqui abra a tua mente para entender que o jejum, ele não é apenas para aquele que agora está começando a caminhada cristã, não. Ele tem que fazer parte. Ele tem que fazer parte da tua caminhada cristã. Pastor, fazer parte, quando eu falo em fazer parte, eu quero que você compreenda que fazer parte é algo que tem que estar com você diariamente. É algo que você tem que fazer constantemente. Oração, nós estamos aqui falando sobre oração, até mesmo porque o nome dessa escola é a escola de oração. Mas o jejum, pastor, o jejum, o senhor vai falar de jejum, eu quero ensinar a ponta do iceberg, não são todas as informações, mas algumas coisinhas em relação a essa arma poderosa. Quero que você entenda.
O jejum é uma arma poderosa. Se colocada em prática na vida de crente, se colocada em prática na tua vida, meu irmão, você destrói inimigo, você destrona principado, o demônio sai correndo, a tua vida espiritual ela se eleva somente com essa arma. O problema, sabe qual é? O problema é que hoje existem crentes perdedores, porque eles não usam a arma que Jesus deixou para ser usada. Hoje existe uma grande parcela de crentes perdedores, fracassados, crentes com a vida espiritual lá embaixo, crentes que nunca tiveram uma revelação, uma direção, nunca ouviram uma direção de Deus, nunca tiveram nada além daquilo que eles veem, nada sobrenatural em suas vidas. Aí alguém pergunta, mas pastor, por que eles não receberam nada sobrenatural? Por que não ouve a voz de Deus? Por quê, pastor? Porque eles são negligentes nas disciplinas espirituais. Eles não fazem, eles não colocam em prática, eles não usam a arma que o Senhor deixou para ser usada. E quando não se usa as armas que Jesus deixou, com certeza, você vai ser um crente derrotado, aonde o diabo vai pintar e bordar na tua casa, na tua vida, tá bom? E não existe outra arma que você vai, não, pastor, posso usar outra coisa? Não, essas armas para que você seja um crente vitorioso. Mas vamos lá. Alguém pode perguntar essa noite, fazer uma pergunta óbvia, pastor, mas o que seria mesmo, pastor, esse negócio de jejum aí? O jejum que eu conheço, pastor, tem um peixe chamado jejum? Acho que deve ter, né? Tem, né? Tu que é pescador? Eu lembro de algumas brincadeiras de muito antigamente, de pessoas que falavam, rapaz, estou no jejum, e falava que estava comendo peixe. Nunca vi, mas deve existir. Mas se alguém conhece só o peixe jejum, não é esse que eu quero tratar com você essa noite. Eu quero tratar do jejum espiritual. Eu quero tratar da disciplina chamada jejum, que todo crente ele tem que praticar em sua vida, porque senão ele vai ser um crente perdedor. Tenho certeza que ninguém aqui quer ser perdedor. Todos aqui querem ser vitoriosos. Então, se alguém perguntasse assim essa noite, pastor, mas o que seria mesmo esse negócio de jejum aí? Eu poderia dar uma definição para ti. Existem outras, tá bom? Mas eu poderia essa noite dizer para ti que jejuar significa ficar sem alimento por um período de tempo. Quando jejuamos, estamos abrindo mão dos alimentos que o corpo necessita para buscar ao Senhor. Dizemos a Deus que estamos fazendo um sacrifício para estarmos com Ele. Então, resolvendo e indo bem ao ponto, jejum significa você ficar por um período de tempo sem se alimentar de comida sólida, sem comer o arroz e o feijão, sem comer a carne, sem comer o frango. É basicamente isso. É você falar assim para Deus, Deus, eu vou passar um período, sei lá quantas horas, mas eu não vou me alimentar de comida nenhuma sólida. Eu vou cortar o pão bengala que eu compro na padaria de manhã e não vou comer ele. Eu vou cortar o arroz e o feijão do almoço, e os mais ousados chegam até o ponto de cortar a merenda e a janta. Cortou comida sólida, e você se colocou para fazer um jejum espiritual diante de Deus, tá? Fazer um propósito, fazer essa expressão de tirar o alimento para Deus, você está jejuando. Você está jejuando, tá bom? O jejum, uma frase, que eu já ouvi essa frase muito tempo, e eu decidi colocar ela aqui no meu estudo, e eu quero que você possa também saber dessa frase, para nós aqui continuarmos, mas é uma frase que diz dessa forma: o jejum não muda a Deus, ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum, mas jejuar mudará você. Eu vou repetir, tá bom? O jejum, ele não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois de seu jejum. Mas jejuar, ele mudará você. Entenda isso. Então, a prática de jejum é uma prática que transforma a nossa vida.
A prática de jejum é uma prática que liberta o homem do pecado. A prática do jejum é uma prática que faz com que você se aproxime mais de Deus. Por isso que nós aconselhamos o novo convertido a jejuar. Porque todo novo convertido está em processo, que nós chamamos de processo de libertação. É claro que você também ainda está. Deveria estar muito avançado. Tem uns que estão parecendo novo convertido. Mas você que já tem um tempo na caminhada cristã, o teu processo de libertação deveria estar bem na frente daquele que está começando hoje a caminhada cristã. Mas quando nós falamos em jejum, ele serve para isso, para mudar a minha vida, para me libertar de pecados, para fazer com que a minha carne, os desejos pecaminosos lá de Adão, tá? Os desejos pecaminosos, aquilo que está entranhado em todo ser humano. Porque quando nós falamos em mortificar a carne, eu quero que você entenda algo. Quando nós falamos assim, existe essa expressão, o jejum, ele serve para mortificar a carne. Ele serve para fazer com que a tua carne ela fique sob controle, tá bom? Mas isso não quer dizer que é essa carne aqui, ó, que você está vendo. Porque algumas pessoas, entendendo mal isso, pensam que a carne, o osso, o sangue, ele é do diabo, e não é. Não é. A verdade é que a carne, esse estereótipo aqui externo, pela Bíblia Sagrada, ele é o templo do Espírito Santo. Mas existe, quando nós falamos em carne, eu quero que você entenda, carne, ele significa a mesma coisa que seria os desejos pecaminosos. Seria o desejo pecaminoso lá desde Adão, que vem aí querendo controlar o nosso ser. Por exemplo, quando eu falo em desejos pecaminosos, depois você dá uma buscada na Bíblia e você vai encontrar os frutos da carne, os frutos da concupiscência, os frutos daquilo que a carne, quando eu falo em carne, eu quero que você entenda os desejos que vêm sobre você. Os frutos, aí vai estar lá uma lista de frutos, mas está lá a prostituição, está lá a imoralidade, está lá a sensualidade, está lá um monte de frutos da carne. E o jejum, ele serve para mortificar esses desejos. Desejos pecaminosos se vencem através do jejum. Se alguém querer, por exemplo, vencer a pornografia, jejua. Se alguém quer vencer um pensamento de adultério, jejua. Se alguém quer vencer um pensamento homossexual, lesbianismo, se alguém quer vencer um pecado da área da imoralidade, jejua. É só jejuar, que isso vai começando a morrer em você. Deus ele vai começando a te transformar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então entenda, o jejum, ele não muda Deus. Quando você faz um jejum, Deus ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pastor, o jejum vai fazer o quê? Ele vai mudar a tua vida. Ele vai transformar a tua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E alguém pode perguntar essa noite, pastor, o que acontece quando jejuamos? O que acontece, pastor, quando jejuamos? Vamos lá. Nos tornamos sensíveis às coisas espirituais, isto é, nos aproximamos do Senhor e fortalecemos nosso espírito. Temos mais entendimento espiritual e mais poder sobre o inimigo. O jejum cria uma atmosfera que chama a presença de Deus e sua autoridade. Os demônios reconhecem e perdeu seu poder. O jejum aumenta o poder da oração e apressa as respostas. Agora entenda aqui. Aí você agora é crente, está caminhando com Jesus, e o pastor está falando para você que a prática de jejum tem que ser algo constante. Aí você poderia perguntar, pastor, para que a prática do jejum tem que ser constante? Eu já até me libertei, pastor, de pecados da carne. Sim, glória a Deus. Mas o jejum também ele serve para você ser sensível às coisas espirituais. O jejum ele serve para você ter discernimento espiritual. O jejum ele serve para você crescer espiritualmente na presença de Deus. Quer ouvir a voz de Deus?
você vai conseguir ouvir essa voz quando a tua carne estiver morta, fraca, e o teu espírito estiver elevado. A forma do teu espírito estar elevado é através da oração e através do jejum. E outra coisa que crente tem que saber: o jejum, ele potencializa, pastor, o jejum potencializa a oração. Pastor, o que seria potencializar a oração? Seria a mesma coisa de falar assim: a oração de uma pessoa que não tem a prática do jejum é mais fraca de a oração daquela pessoa que tem a disciplina de jejuar constantemente. Pastor, então se eu não jejum e tem uma pessoa do meu lado que tem a prática do jejum, o senhor quer dizer que a oração da pessoa que tem a prática do jejum ela é mais poderosa do que a minha? É muito mais poderosa. O jejum ele tem esse poder, ele potencializa a nossa oração. Existe uma referência na Bíblia que os discípulos de Jesus, um certo dia, não conseguiram expulsar um demônio. Eles não conseguiram. O pessoal trouxe o demônio para os discípulos de Jesus e os discípulos lá, sai, e o demônio falava, não sai, sai, não sai, sai, não sai. Chegou um momento que os discípulos disseram, então saio eu. E eles saíram da presença daquele demônio. Levaram até Jesus. Chegou lá em Jesus, Jesus só deu uma palavra, sai. O demônio saiu. Aí veio agora o questionamento. Por que não saiu naquela hora e agora saiu? Os discípulos curiosos. Ei, mestre, por que aconteceu? Por que nós pedimos para sair e não saiu, mas quando o Senhor pediu para sair, ele saiu? Aí Jesus, ele fala, existe castas de demônio, existe classes de demônios, que não saem, se não for através da oração e do jejum. Olha só o que Jesus disse, existe castas de demônio, classes de demônios, que não saem, se não for através do jejum e da oração. Jesus estava ensinando para eles isso. Algumas coisinhas básicas, uma dor de cabeça, pode acontecer de você conseguir ali orar pela tua fé, a dor de cabeça sair da pessoa. Mas existe outras coisas que só através da oração e do jejum. Então, o jejum ele potencializa. Pessoas que querem crescer espiritualmente. Quando eu falo crescer espiritualmente, aquelas pessoas que têm desejo, por exemplo, pastor, eu tenho um desejo um dia de ser um pregador. Eu tenho desejo um dia, pastor, de ser um líder de multidão, um líder de célula assim que vai impactar, pastor. Pastor, eu tenho vontade de ser usado por Deus, pastor. Você não pode e não tem como você querer crescer espiritualmente sem andar nesse caminho do jejum. É impossível. Se você até pode ser, você até pode tornar-se um líder de célula, pode até acontecer de você tornar até um obreiro da casa do Senhor Jesus, mas você vai ser um obreiro e um líder de célula como todos os outros medianos, como muitos que são medianos. Não acontece nada de anormal, você às vezes fica ali preenchendo um espaço. Mas aqueles que se colocam para executar as disciplinas espirituais através da oração e através do jejum, meu irmão, existe um crescimento espiritual na vida dessas pessoas. Por quê? Porque Deus começa a usar. Porque Deus começa a fazer. Porque essas pessoas começam a ficar mais sensíveis à voz de Deus, às direções, e elas tomam decisões certas. Então, alguém se perguntar essa noite, pastor, por que eu devo jejuar, pastor? Porque o jejum ele vai te aproximar do Senhor, tá bom? O jejum. E outra coisa, o jejum, ele cria uma atmosfera que chama a presença de Deus. Eu sei disso há algum tempo e eu até mesmo pratico isso. Eu sei que o ambiente, todo o ambiente ele tem que ser criado, essa palavra certa, criado uma atmosfera para que Deus ele possa ali se manifestar. Pastor, o ambiente ele tem que ser criado, É por isso que, quando nós começamos um culto aqui, seja até mesmo hoje, mas nos domingos é mais padrão,
Quando nós começamos um culto de domingo aqui, nós começamos louvando ao Senhor Jesus. Começamos adorando ao Senhor Jesus. Se alguém perguntar, por que, pastor, o senhor não começa pregando logo? E depois vai os louvores, ou senhor, por que o senhor não colhe primeiro as ofertas, depois louvor, depois o senhor prega? Porque eu entendo, e na Bíblia também, que todo o ambiente ele tem que ser criado uma atmosfera para que a presença de Deus ela se manifeste. E eu sei muito bem que uma das coisas que mais poderosas para criar atmosfera é louvores. O louvor, ele cria uma atmosfera para que Deus ele possa vir e fazer aquilo que ele tem para fazer na noite. Então, o jejum aqui, quero que você entenda, ele também ele cria essa atmosfera. Porque até mesmo quando você fica sem comer o teu pão francês, você fica sem almoçar, claro, com o propósito de jejuar para Deus, o teu espírito ele começa a querer mais de Deus. O teu espírito começa a clamar mais pela presença de Deus. Você fica sensível. Eu tenho como a minha vida como experiência. Meu irmão, se eu estiver jejuando, a minha oração parece que ela é mais leve. Se eu estiver jejuando, parece que eu tô a alguns metros de altura da terra. É diferente. É diferente você orar com a barriga cheia. É diferente. É algo que você fica mais sensível às coisas espirituais. Então é algo bom. Se eu sou crente e quero mais ouvir a voz de Deus, então se o jejum ele faz isso, ele me aproxima de Deus, ele me dá discernimento, ele me dá direção, é bom praticá-lo. É bom praticá-lo, então. O jejum ele cria essa atmosfera, tá bom? Essa atmosfera. Os demônios reconhecem o poder. O jejum aumenta o poder da oração e apressa as respostas. Pastor, eu quero um milagre urgente na minha vida, pastor. É possível apressar algumas coisas em relação a Deus na minha vida? Se eu te dissesse que é possível, sim. Porque alguns podem falar, não, pastor, tudo acontece na hora certa, né? Pastor, tudo acontece no momento certo. O senhor está falando aí heresia. Quem disse? Tem coisas que podem ser apressadas. E existem coisas que não acontecem na vida do crente, justamente por falta de busca. O crente não buscou, ele não orou, não jejuou, e aquilo não aconteceu. E quando não aconteceu, o crente vai dar aquela desculpa que eu sempre ouvi. Não aconteceu porque não era a vontade de Deus, pastor. Eu ouço essa desculpa com frequência. Ah, pastor, aquilo não deu certo. Sabe por que não deu certo? Ah, não deu certo porque não era a vontade de Deus. Quem disse? Em alguns casos pode até ser, mas em muitos casos não aconteceu. Sabe por quê? Porque você não buscou, porque você não orou, porque você não jejuou, e o diabo veio e fez com que aquilo não acontecesse. O diabo bloqueou a bênção, não conseguiu chegar até você. Mas se você tivesse andado nas disciplinas espirituais em relação à oração e jejum, você sim poderia apressar a bênção de Deus sobre a tua vida. Então o jejum ele apressa sim as coisas que Deus ele tem para fazer sobre nós. O jejum ele faz vir a bênção e o milagre de Deus sobre a nossa vida. Então eu quero dar um conselho para você aqui essa noite. Nunca dê essa desculpa que foi a vontade de Deus, se antes você não orou, você não jejuou, você não pagou um preço. Porque se você não orou, se você não jejuou, se você não pagar o preço, aí não aconteceu aquilo lá, pastor, foi vontade de Deus. Não, foi o diabo que roubou a tua bênção. Poderia muito bem ter acontecido, mas pelo fato que você não buscou, não aconteceu, tá bom? Então, vigie quando você vai dar essa desculpa, tá bom? Alguém pode perguntar aqui essa noite, pastor, como jejuar, pastor?
Como jejuar? Não é preciso contar a ninguém, exceto se necessário, quando insistirem a se alimentar. Não aparenta tristeza ou cansaço por estar sem comer, mas agir normalmente. É importante procurar fazer jejum, se possível, em dias com menos atividades para se dedicar ao Senhor. Fazer o jejum corretamente é destacar essa atividade, como se fosse um momento muito importante do seu dia. Entenda algo. Pastor, vou fazer um jejum. É quase que regra. Se você está jejuando, você também tem que estar orando. Se você está jejuando, você tem que estar vigiando. Se você está jejuando, aqueles que têm oportunidade, é bom estar lendo a Bíblia. Se você está jejuando, é bom estar se edificando daquilo que é espiritual. Sei lá, ouvindo louvores, ouvindo pregação, lendo livros que edificam. Tudo isso deve ser feito sim no momento do teu jejum. O momento que tu está jejuando é o momento que você vai consagrar para Deus. E não existe outra forma de tu se consagrar para Deus, a não ser você trazendo as coisas de Deus para dentro de você. Alguém falar assim, pastor, dá para jejuar ouvindo, por exemplo, Bruno e Marrone? Não dá, porque não edifica. Não dá. Pastor, dá para jejuar eu na roda dos meus amigos assim? Estou jejuando, mas eu estou ali na roda dos meus amigos ouvindo aquelas piadas de imoralidade, e daqui a pouco eu também solto a minha, mas eu estou jejuando. Pastor, dá? Não dá para fazer dessa forma. Pastor, dá para jejuar e sair aí, se prostituir e pecar? Pastor, não dá para jejuar e fazer isso. Quando você estiver jejuando, tente, na medida do possível, dedicar-se às coisas espirituais. Quando eu falo na medida do possível, porque eu sei que em muitos casos aqui, assim também como o meu, uma hora ou outra você vai estar jejuando, fazendo alguma obrigação diária. Uma hora ou outra você vai estar jejuando, trabalhando. Pastor, é errado? Não é errado. Quem disse que é errado? É só que você tem que ter aquele discernimento. Estou trabalhando, mas estou jejuando. Se eu estou jejuando, eu tenho que estar orando. Eu tenho que estar vigiando. Na oportunidade que tiver, eu tenho que estar lendo a Bíblia. É dessa forma que você faz o jejum. Tá bom? Piadas indecentes, maledicência, fofoca. Não dá para você estar jejuando e estar fofocando lá com a vizinha. Não dá. Não combina com o jejum. Tá bom? Então, como jejuar? Não precisa contar para ninguém. É aquilo que Jesus ele escreveu no texto que nós lemos agorinha. Ele questionou os fariseus. Os fariseus, eles jejuavam e eles ficavam pelas ruas com um semblante caído. Eles nem lavavam o rosto. Ficavam pelas ruas igual aqueles moribundos. E Jesus, ele condenou isso. Jesus falou, olha, não é dessa forma, eles são hipócritas. Eles querem mostrar para as pessoas que eles estão jejuando. E não deve ser dessa forma. O jejum, ele é você e Deus. É claro que quando eu prego para pessoas casadas, é sempre bom você avisar o teu cônjuge que você está no propósito de jejum. É bom você avisar, olha, eu estou jejuando, até mesmo porque ela já não coloca aquele pão bengala na mesa. Já não coloca aquele arroz e feijão na mesa. Por quê? Porque você avisou. No máximo, você avisa aí o cônjuge. Ou pode acontecer, que já aconteceu comigo, experiência minha. Eu trabalhava numa portaria de condomínio, meu tempo de jovem da igreja, e nessa época, o pastor ensinava, e sim, eu fazia muito jejum. E o interessante que, às vezes até para provar e para tentar a nós. Num dia que eu estava no meu trabalho, na portaria do condomínio, abrindo lá portão. Cara, era batata. Parava sempre alguns moradores. Nunca acontecia isso quando eu não estava jejuando, mas quando eu estava jejuando, passava de manhãzinha. O morador parava, saía do carro, e ele saía do carro com sacola. Pão, leite, queijo, salgadinho. E eu trabalhava numa época com outro crente também, que era o Robson, às vezes nós fazíamos jejum juntos, e nós falávamos, meu Deus, que prova! Num dia que eu jejuei, isso acontecia com frequência.
No dia que eu estava jejuando, meu Deus, parecia que todo mundo ficava com o coração bom e parava para entregar alguma coisa para o porteiro. Mas eu entendia um tempo. Nós era crente, tá bom? Nós guardava para comer depois. O pastor pode fazer, faz. Você vai estipular o teu horário. Mas naquele momento nós entendíamos que era uma tentação. Nos outros dias não acontecia. Então acontece muito disso. De quando você faz um propósito para jejuar. E é igual eu estou te falando, se você for fazer um propósito de jejuar, se puder você ser exclusivo para Deus, exclusivo, você puder tirar um lugar, um tempo para você se dedicar às coisas espirituais, faça, porque se você está jejuando, pastor, estou jejuando, mas eu vou fazer uma visita para minha irmã que trabalha lá no restaurante. Chegando lá, você vai ouvir, você vai sentir o cheiro da comida. Meu irmão, é batata. O teu corpo, a tua carne vai pedir, você vai penar no teu jejum mais. Então é até lícito, é até legal você ser exclusivo no teu jejum, tá bom? Eu faço jejum em casa, mas quando eu me coloco para fazer um jejum de mais alongado de horas, eu prefiro sair lá de casa e vir aqui para a igreja, ficar por aqui orando a Deus, porque até mesmo aqui não tem cheiro de nada, não tem ninguém fazendo café, não tem ninguém fazendo almoço, não tem nada. Aí eu venho para cá e eu consigo se tornar exclusivo mais para Deus. Então é lícito você ter um quartinho, se você até mesmo falar assim, pastor, eu quero tirar um dia todo de jejum lá na igreja, está aberto para você, está aberto. Aqui não vai ter ninguém te tentando em questão de alimento sólido. Basicamente ali vai ter uma água, depois eu entro aí nesse quesito se pode ou não pode água, mas basicamente vai ter ali só água. Aí você pode, tá bom? Vim aqui para a igreja, então é isso que eu faço algumas vezes. Por quê? Porque o jejum ele necessita disso, de exclusividade para o Senhor, tá bom? Olha só, aquilo que eu já falei, mas nós frisamos mais aqui essa noite. O que fazer durante o jejum? Pastor, o que fazer durante o jejum? Orar, ler a palavra, louvar, adorar, falar em línguas, meditar nas Escrituras. Se o jejum for para ter mais poder de Deus, então aproveita para ministrar, evangelizar, visitar, orar pelos enfermos, conforme está escrito em Isaías 58. Então, é aquilo que eu falei agorinha. Pastor, o que fazer durante o jejum? Orar, ler a palavra, louvar a Deus, adorar, falar em línguas estranhas, meditar nas Escrituras. Pastor, estou orando para o poder de Deus. Então, meu irmão, jejum e vai orar pelo enfermo. Jejum e vai orar pelo endemoniado. Meu irmão, é batata, sai, tá bom? Ontem eu fiz um propósito de jejum de 12 horas. 12 horas. E parece que persegue-se quando você faz um propósito de jejum. Na realidade, Deus ele te envia, essa é a verdade. Deus ele vê assim, rapaz, o cara tá no fogo, e Deus começa a te enviar para algumas coisas. Meu irmão, de noitinha, meu telefone, pastor, o senhor vai vir aqui em casa? Já tinha combinado com o rapaz de ir na casa dele. Pastor, o senhor vai vir? Vou. Pastor, traz óleo ungido. Já comecei a ficar, óleo ungido? Tá. Aí quando eu chego lá na casa do rapaz, a esposa vem nos receber na porta, e a mulher já falou, pastor, é o seguinte, quando o senhor conversou com ele no telefone, o senhor falou que ia vir aqui, esse homem pegou um negócio aí, um espírito aí, ele está rindo lá na cama lá, e não saiu mais lá não, pastor. Eu falei, credo, mas eu vim aqui para isso mesmo, glória a Deus. Meu irmão, depois de 12 horas de jejum, meu irmão, tu tem uma ousadia, tu tem um poder, depois de 12 horas, meu irmão, tu não sente medo de nada. E eu deixei até o cara lá endemoniado, lá no quarto, lá, e fiquei aqui conversando com a esposa, olha, deixa ele lá, olha a ousadia, deixa ele lá, vamos aqui conversar primeiro com você. Depois de bater papo, tá bom, agora fica aqui, vamos lá. Eu vou lá, fui sozinho lá para dentro do quarto, e o demônio dá aquelas gargalhadas, às vezes eu penso que é para intimidar, mas, meu irmão, a autoridade, igual eu estou te falando, o jejum, ele potencializa a tua espiritualidade. Meu irmão, é botar a mão
neutralizar o demônio, neutralizar as atividades dele na vida daquela pessoa e expulsar na autoridade do nome de Jesus. Então era. Voltou em si, reconciliou com Deus, depois a pessoa aí começa agora a conversar pessoalmente com a pessoa. Mas eu quero que você entenda isso, o jejum ele potência, quer poder de Deus? Jejua. Você vai ter poder de Deus na tua vida, tá bom? Se você serve ao ministério, é obrigação tua. Como liderança, como obreiro, até como membro, você tem essa prática de jejum na tua vida. Porque quando você necessitar, por exemplo, quando o mal, um demônio, ele manifesta lá dentro da tua casa, não liga para o pastor, liga para o Valdinei. Também não liga para o Valdinei. Você mesmo tem autoridade para expulsar o mal. Ainda mais se você tem a prática de jejum. Se tu tem a prática de jejum, meu irmão, é batata, você tem essa autoridade. Então, se você um dia passar por uma situação dessa, você já vai estar preparado, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Alguém pode perguntar assim, pastor, quanto tempo jejuar, pastor? Quanto tempo? Depende do tipo de jejum escolhido. Pode durar um dia, vários dias, semanas ou meses. Quando eu falo que pode durar um dia, pode durar vários dias, semanas ou meses, na verdade existem referências na Bíblia de alguns personagens da Bíblia que fizeram alguns tempos de jejum. A verdade, eu tenho nesse estudo aqui o nome de todos eles, e no finalzinho eu vou passar para você. Mas eu quero que você entenda aqui. O jejum, ele tem, um propósito, e você pode estipular aí quanto tempo você vai fazer o teu jejum. Tá bom? Só que eu quero que vocês entendam só isso. Existe uma diferença entre consagração e jejum. Consagração seria quando você dedica um tempo para estar ali buscando a face de Deus. Por exemplo, se eu falar assim, pastor, nós vamos marcar uma consagração aqui de 8 às 10 horas da manhã. Consagração. 2 horas de oração. Isso se chama consagração. Uma coisa que eu aprendi um certo tempo com grandes homens de Deus, e se alguém perguntasse, pastor, mas me mostra esse versículo, não, aprendi com homens de Deus. Para ser jejum, tem que passar no mínimo de 6 horas. Pastor, para ser jejum, para entrar nos critérios do corpo humano, para ser um jejum de abstinência de alimento sólido, tem que passar no mínimo 6 horas? Menos disso, pastor, você está consagrando. Está consagrando a Deus. Ah, pastor, então eu fiz jejum de 7 às 8. Glória a Deus, você estava consagrando a Deus. É válido? É válido. Agora, se você falar assim, pastor, vou jejuar, passe pelo menos do nível das 6 horas. É onde o teu corpo ele vai reconhecer aquilo como uma abstinência assim, de alimentos. 2 horinhas, meu irmão, isso aí é a receita do médico para o diabético, né? Na verdade, existe até umas estratégias para quem é diabético, mas alguém for lá consultar com o médico, vai falar assim, você tem que comer de 3 em 3 horas, tá bom? Olha que o cara é doente, o cara está no fim da vida, quase morrendo de diabetes, o médico ainda fala assim, não, come de 3 em 3 horas. Aí o crente fala que está jejuando por 2 horinhas. O cara está morrendo, já passa 3 horas sem comer. Então, menos de 6 horas você está consagrando. É válido? É válido. Tá bom? Não desmereço a consagração. É muito poderosa também. Mas se for jejum, ultrapasse o limite das 6 horas. Ultrapasse. Tá bom? Ultrapasse, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí alguém pode perguntar, pastor, existem algumas reações do corpo durante o jejum? Entenda isso aqui no nome de Jesus. Para quem toma café, chimarrão, chá preto, verde ou mate, refrigerante, é muito comum ter dor de cabeça ou em outras partes do corpo pela falta da cafeína, que neste caso é prova de vício. Também pode haver essa dor pelo vício dos aditivos químicos colocados nos alimentos enlatados e plásticos, como bolachas, doces, frituras, bala, pães achocolatados, todos os produtos de frituras, lácteos, adoçantes. Para quem quer vencer os vícios, recomendo, em caso de dor de cabeça, toma um medicamento leve para a dor, mas não para de jejuar. Com o tempo, as dores desaparecerão, o corpo se habitua e entramos em vitória na prática do jejum semanal.
Eu só dou uma pincelada nesse assunto aqui porque ele é muito profundo, tá bom? Um dia desse eu assisti um médico falando sobre isso daqui, as reações do corpo humano por jejum, e um especialista, tá? E só para você entender, o jejum ele é benéfico para o corpo humano. Só algumas coisas que eu ouvi ele falando que o jejum ele elimina células mortas, o jejum ele elimina toxinas o jejum ele purifica o teu corpo. Então, o jejum ele é um método que alguns médicos usam até para cura de enfermidade, tá? Mas isso aí é um assunto bem complexo que tem que ser um especialista para entrar. Mas eu sei muito bem que o jejum, porque eu tenho isso como experiência comigo, ele dá uma dorzinha de cabeça. Meu irmão, tu ficar sem comer, dá uma dor de cabeça em certo período. Pastor, qual é a hora? Meu irmão, meio-dia. Meio-dia, meu irmão, bate aquela dorzinha, bate aquela... como você fica meio que... esqueci a expressão agora, mas... dor de cabeça, esqueci a outra expressão que fica quando bate esses horários de meio-dia, tá bom? Mas é uma coisa que o corpo humano, ele se habituou a uma cultura. O teu corpo humano, ele merenda, ele almoça, ele merenda à tarde, ele janta de noite. Então, quando você começa a tirar isso dele, naquela hora ele vai pedir. E quando ele pedir, meu irmão, a dorzinha de cabeça vai bater. Você vai ficar meio estressado, vai ficar assim meio que dá até nervoso, porque uma coisa que eu fico estressado é quando eu fico com fome. O jejum não é diferente, porque é o meu corpo que está sendo aí martirizado, então dá aquele estresse. Mas uma coisa que eu aprendi, tá bom, com homens de Deus, que quando você começa a ter a prática e a cultura do jejum, a dor de cabeça, ela desaparece. Porque o teu corpo, ele se habitua a outra cultura. O corpo humano é assim, ele se habitua. Então, se você hoje, pastor, eu sou viciado em café, quando você tirar ele, pode ter certeza, a cafeína, o teu corpo vai estar pedindo, manda cafeína, manda. Mas é uma insistência. Daqui a um tempo, quando você começar a fazer do jejum uma prática, o teu corpo vai se habituar, ele não vai mais pedir, por quê? Porque ele sabe que não vai ter. Aí a dor de cabeça já começa a desaparecer. Tá bom? Então, ainda mais, se alguém quer falar assim, pastor, eu queria não sentir muitos sintomas de dor de cabeça, de nervosismo, no jejum, começa a criar uma cultura semanal. Começa a fazer jejuns semanais. Tira pelo menos 3, 4, começa a criar uma cultura. Quando você começar a criar essa cultura, já era. O teu corpo vai se habituar. E essas reações do corpo, elas vão desaparecer. Mas se você faz um jejum hoje e faz daqui a um mês, meu irmão, o corpo não habitua. Ele está ali se alimentando todo dia de cafeína, todo dia de chamate, todo dia de refrigerante. Então ele vai pedir todo dia. Então, você tem que romper, tá bom? Romper. E alguém pode perguntar essa noite, pastor, quantas vezes eu devo jejuar? O jejum bíblico era praticado de 2 a 3 vezes por semana. É bom adquirir esta prática para estarmos sempre prontos para qualquer eventualidade. Pois Jesus disse, quando jejuardes e não se jejuardes, tá bom? Essa referência de 2 a 3 vezes, pelo fato de nós termos nosso Salvador, que é Jesus, como nossa fé é em Jesus. A Bíblia fala que os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. Fariseu, aquele que eu comecei aqui falando deles e lendo um texto sobre eles. 2 vezes por semana eles jejuavam a Deus Jeová. Aí eu já ouvi isso, e uma vez também eu peguei isso, né, nas pregações do nosso pastor Sebastião. Ele falava assim, irmão, você não pode perder para o fariseu. O fariseu 2 vezes por semana está jejuando, e nós que servimos a Deus, às vezes não fazemos um jejum durante a semana. Então, se você quisesse ter uma dieta equilibrada de jejum, faz mais de 2 para ganhar pelo menos do fariseu. Ganhou do fariseu, tá legal. Tá bom a tua vida espiritual, tá bom? Quando tiver propósito da igreja,
Como às vezes nós fazemos propósito para o encontro com Deus, 21 dias, todo dia temos que fazer jejum, aí já é outra coisa, aí você já está mais habituado, porque 3 vezes na semana você não come algumas coisas, você se dedica a orar e a buscar a Deus, tá bom? Então, pelo menos de 2 a 3 vezes na semana, é bom você estar jejuando para a glória de Deus, tá bom? E aqui eu termino e concluo. E você acha que não vai conseguir ler, mas eu só vou contar para você alguns personagens da Bíblia que fazem jejum, tá bom? Pastor, quais são eles? Jesus fez um jejum por 40 dias e 40 noites no deserto. Moisés fez 2 jejuns sobrenaturais, quando passou 40 dias e 40 noites no monte na presença de Deus. Elias fez um jejum sobrenatural, comeu 2 pães e tomou 2 botijas de água, e o que o anjo lhe deu, e com isso andou por 40 dias e 40 noites. Daniel fez um jejum parcial, comendo só legumes e água por 3 anos. Neemias jejuou por alguns dias, orando e lamentando pelo sofrimento do povo. Josafá e toda a tribo de Judá jejuou para pedir socorro ao Senhor. O rei e o povo de Nínive, os incrédulos, eles também jejuaram em arrependimento por seus pecados. Esté, suas servas e o povo de Israel fizeram um jejum total de 3 dias para que não fossem mortos à mandada do rei. Esdras jejuou para pedir proteção de Deus. Os discípulos de Jesus começaram a jejuar. É bom para a igreja ter a prática do jejum, especialmente aqueles nesses tempos tão atribulados, mas ainda assim o Espírito Santo chamará indivíduos ou grupos ou ainda toda uma congregação para jejuar por algo específico quando julgar necessário. Se a igreja já pratica o jejum, não será difícil obedecer. Estejamos, pois, preparados como bons soldados de Cristo, tá bom? Só alguns personagens da Bíblia que também praticaram o jejum, e eu comecei com um personagem, o principal, chamado Jesus. Jesus, ele jejuou. Então, se Jesus, ele jejuou, ele quis mostrar para nós que é importante a prática do jejum, tá bom, igreja? E ele quer mostrar para mim, para você, que é necessário sim nós fazermos essa disciplina espiritual, até mesmo para nós andarmos vitoriosos na presença de Deus, tá bom? Quer vitória? Jejum, tá? Existem muitos propósitos que dá para se colocar em jejum. Outro dia nós podemos aqui falar os tipos de jejum, tá bom? Mas só para adiantar, alguém pode falar assim: pastor, posso jejuar total? Pode. Vou tirar comida sólida e água, pastor. Existe referência de alguns personagens da Bíblia que fizeram dessa forma. Pastor, vou jejuar só na água. Existe também personagens na Bíblia que fizeram esse tipo de jejum, tá bom? Mas depois nós nos aprofundamos mais nesse assunto. Fique de pé essa noite. Glória a Deus. O que eu quero é que